Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, já estão acostumados com um conjunto de palestras que vem seguindo uma ordem, que vem seguindo um esquema, um conjunto temático ao longo do ano. Na semana passada, os amigos puderam assistir a nossa palestra sobre a reencarnação, que foi uma palestra totalmente gravada, tá? E anterior a essa, nós tivemos a eternidade no tempo, né? E agora, diante de nós, está um tema extremamente importante de ser compreendido, que é o karma e condicionamento. Como vencer o passado. Então, para que nós possamos compreender um pouco a respeito disso, inicialmente, vamos fazer uma reflexão. Quantas vezes vocês, todos nós, pesquisadores, passamos diante desse mesmo assunto? Quantas vezes nós tivemos acesso a literaturas, a informações, a discussões a respeito do karma? Sem dúvida nenhuma, não é um assunto novo para nenhum buscador, para nenhum pesquisador sincero do trabalho espiritual. Mas cabe aqui uma pergunta. O que fazer efetivamente com um conhecimento que não possa ser traduzido efetivamente em uma prática de vida, em que não se possa restabelecer uma condição de inversão do destino, desse karma, tá? Então, essa é a nossa proposta de hoje, é trabalhar no sentido, inicialmente, de esclarecer um pouco sobre essa lei do karma, o que ela é, o que ela significa realmente, e como podemos efetivamente trabalhar para reverter essa condição do karma, tá? E isso é fundamental para que possamos aplicar na prática um conhecimento e não ficarmos apenas na teoria. Amigos, o que é exatamente o karma? Como ele é formado? O karma é o nosso destino? Não temos como trabalhar de forma diferente com esse destino? Temos que nos conformar com esse destino? Para que a gente possa avançar um pouco nisso, primeiro gostaríamos de trazer uma imagem simples que pode nos colocar uma contraposição a isso. Observemos uma planta no seu processo de germinação, no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Essa planta, ela é banhada pelos 7 raios, pelo espectro solar, e busca seus nutrientes e responde inteiramente ao programa, digamos assim, à ideação que está prevista nos 7 raios. E ao desenvolvimento natural dessa planta, sem nenhuma dificuldade, ela cresce, ela vai estabelecer seus frutos, ela vai trazer o seu perfume, tudo de acordo com o projeto da ideação estipulado pela universalidade, pelo absoluto, por Deus. Pois bem, o homem, ele tem também um projeto de vida, ele faz parte de um plano da criação. E essa criação também se faz através dos 7 raios. O seu desenvolvimento também acontece através dos 7 raios. Então há um projeto para este ser. E por que exatamente não é como a planta? Por que exatamente a gente percorre um caminho diferente? Por que exatamente estamos diante de uma lei de ação e reação, o que não acontece exatamente com o reino vegetal, como demos no exemplo? Então, para que nós possamos entender bem isso, precisamos chegar no conhecimento de como operam, tá, os órgãos de criação humano. Porque o ser humano, diferentemente da planta, porta 4 corpos, porta uma alma tríplice,
tá? E nesse conjunto corpóreo de 4 corpos, seu corpo mental, seu corpo emocional, que é o corpo astral, seu corpo etérico e seu corpo físico, e o seu conjunto tríplice de alma, santuário da cabeça, santuário do coração e santuário da vida, ele opera os seus órgãos criadores. O santuário da cabeça opera o pensamento, o santuário do coração opera todo o aspecto emocional e o santuário da vida, tá? Opera o corpo de desejos e assim por diante. Então, utilizando-se destes três grandes atributos, tá? Que é o seu aspecto mágico, o homem cria. E ele cria insistentemente, incessantemente, continuamente. Ele cria atividades mentais, ele cria atividades emocionais através do próprio pensamento, surge a emoção e, enfim, ele estabelece um conjunto de criações com a substância astral que está em volta dele mesmo. Então nós temos em volta de nós o que nós chamamos de um campo aural, que é um campo astral, um campo de respiração, e estamos falando muito particularmente sobre a nossa realidade individual. Existe também essa mesma situação vista coletivamente, mas individualmente nós temos esse campo aural. E toda a nossa atividade pensante, toda a nossa atividade emocional formam imagens astrais em nosso redor. E estas imagens astrais que se formam são energia pura, configurada como pequenos campos eletromagnéticos, como pequenas criaturas que vão crescendo ao longo do tempo, na medida que nós reforçamos essa criação num processo de alimentação. Precisamos também pensar aqui que a nossa orientação mental nesse estado em que nos encontramos como seres humanos é essencialmente egocêntrica. E nós colocamos exatamente essa orientação egocêntrica naquela atividade mental, emocional que foi criada. Então, trata-se, tá, de uma criação que tem como orientação base a atividade egocêntrica, portanto, uma atividade já distinta do resto do universo, da universalidade, da consciência universal, uma atividade egocêntrica, e que está baseada na nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Pois bem, estas criações que se formam ao redor de nós vão se depositando em nosso redor, nas paredes desse campo aural. Durante toda uma vida, nós não fazemos outra coisa a não ser alimentá-las ainda mais. Então, estas criações acabam definindo em nosso redor, como se fossem nuvens em volta de um planeta, toda a orientação de atração e de repulsão daquilo, tá, que magneticamente nos encontramos no mundo, a forma com que nos encontramos no mundo. Então, atraímos as coisas que têm similaridade com todo esse projeto de criações dentro de nós, com todo esse panteão de seres criados pela nossa atividade criadora, e repulsamos aquilo que não tem afinidade com isso. Então, essa atividade eletromagnética em volta de nós, que nós chamamos de karma, é que estabelece a lei de ação e reação. Então, as coisas que se aproximam de nós, as pessoas, as situações, tá? Todo o conjunto de atividades, de eventos, de situações que se aproximam de nós, que vêm até a nossa vida, vem seguindo essa lei, vem exatamente cumprindo essa lei. Uma lei de atração
e de repulsão estabelecida em volta de nós, ditando efetivamente tudo aquilo que nós recebemos e tudo aquilo que devemos tratar. E passamos a vida assim, ao longo de um tempo, aí chega um processo do desencarne, tá? Quando um caminho espiritual não é empreendido, esse desencarne, ele simplesmente é o afixar, tá? O tornar gravado de uma forma indelével nas paredes desse sistema aural toda essa experiência gravada, toda essa experiência vivida, todo esse conjunto egocentricamente gravado, e não temos como mudar essa realidade. E isso é energia que entra num processo de latência, nesse campo aural do nosso próprio microcosmo. Com o passar do tempo, depois, novamente, uma nova personalidade surge no seio desse campo microcósmico, e ele recebe, então, esta herança. Quando formam-se os seus corpos, vão se formando na medida que a criança vai crescendo, primeiro, inicialmente, o corpo físico, depois o corpo etérico e depois o corpo astral. E observem, quando o corpo astral entra em atividade, quando ele desperta no ser humano, que ele se consolida, ele começa então a despertar todo esse conjunto de energias que estavam latentes, que nós chamamos de karma, de volta à vida. E essa energia é despertada exatamente pela energia do nosso corpo astral. Então flui para dentro do nosso ser, via sistema fígado-baço, tá? Ou fica circulando em volta do nosso ser pela própria respiração. Nós também trazemos essas energias para dentro do nosso sistema. Então, efetivamente, assumimos novamente o karma e prosseguimos nesse karma quando, tá, na medida em que nos vemos diante da vida, aquilo que nós percebemos com os sentidos sensoriais nos trazem uma imagem de uma situação, de um ser, e rapidamente nós vamos no subconsciente, trazemos aquela imagem que já foi armazenada lá dentro, que tem similaridade com aquilo que está sendo percebido, e então reforçamos ainda mais. Isso tudo pode ser dito como um automatismo de reações, de ideias, de conceitos dificílimos de serem revistos, dificílimos de serem refeitos, porque o automatismo e o conjunto novamente de criação que a gente estabelece diante da vida reforça ainda mais este conjunto kármico. Então, amigos, nesse contexto, pensemos uma questão. Muitas vezes se fala que é necessário que um ser humano tenha um pensamento positivo diante de tudo, né? Olha, pense positivamente, porque você vai, inclusive, se beneficiar corporeamente desse pensamento positivo. Não é, isso sem dúvida nenhuma, uma verdade. Mas, efetivamente, nós temos que pensar que o pensamento positivo é muito pequeno em relação a todo o arcabouço de criações, de imagens mentais que estão presentes no próprio subconsciente do ser humano e no inconsciente do ser humano. Então, efetivamente, não basta apenas ter uma atividade mental positiva, que é importante, mas não basta apenas ter isso. É importante saber reconhecer essa atividade do subconsciente e conseguir trabalhar com essa atividade. Tá? Como é que nós podemos trabalhar, reconhecer, experimentar uma forma de modificar, tá, esse conjunto de imagens que está armazenado em volta de nós? Como isso será possível, amigos? E aí nós
trouxemos assim uma questão prática de alguns pontos que podem ser revistos por cada um de nós na medida que vamos penetrando mais a fundo nesse conhecimento. Amigos, não temos como estabelecer uma atividade de pensamento pura que não seja através desse ciclo. Essa é uma questão importante de ser entendida. Toda a nossa atividade mental está baseada neste ciclo de automatismo. Então, como é possível estabelecer uma nova condição de pensamento? O homem, ele porta o mental concreto. O seu quarto corpo é chamado de mental concreto. Falta a esse homem a outra metade desse mental, que é o chamado mental abstrato. Mental abstrato esse que está na hora de ser estabelecido em nós, criado em nós. Exatamente criado por esse conjunto de 7 raios que vem formando essa corporeidade como um todo. E ele não se estabelece assim de forma automática. Não é possível que o ser humano adquira o mental abstrato por um treino, por um conhecimento. Não, ele precisa trabalhar fortemente em si próprio, no que nós chamamos de autoconhecimento, trabalhar no mecanismo de atividade do seu automatismo, reconhecer esse mecanismo e operar sobre ele de uma forma inteligente. Então vejamos, aqueles que nos acompanham sabem, já ouviram falar que nós vivemos dentro de um sistema microcósmico, que a criação divina colocou um sistema microcósmico para ser desenvolvido à imagem e semelhança de Deus. E que nós, personalidades, somos uma pequena parte desse conjunto microcósmico. Exatamente no centro matemático desse microcosmo existe um núcleo original, um núcleo chamado de mônada, um núcleo que nós metaforicamente chamamos de rosa, ou de átomo centelha do espírito, ou de Atman. Ele representa, para esse sistema microcósmico, exatamente o buraco negro da galáxia. Ele representa o elemento capaz de projetar sobre nós, a porta capaz de abrir para nós toda a ideação divina. A porta capaz de abrir para nós a vontade do todo. A porta capaz de abrir para nós o amor pleno, os atributos que estão presentes na ideação. Pois bem, o acesso a esse núcleo monádico é feito através do santuário do coração humano. E é o nosso santuário do coração humano que se encontra relativamente fechado a este núcleo. Fechado através de toda a atividade pensante, de toda a atividade emocional, que circulam também em nosso próprio sangue e nos corpos sutis da personalidade e preenchem as câmaras do santuário do coração. Nosso coração é um templo cétuplo, ele possui 7 câmaras e estas câmaras hoje estão preenchidas com toda a atividade pensante, com toda a atividade emocional, com todos os medos, as ansiedades, as preocupações, com todos os desejos, com tudo aquilo que opera no santuário da cabeça e projeta para o centro, com tudo aquilo que opera no santuário pélvico e projeta para o centro. Então o coração acaba sendo um verdadeiro campo de batalha. Aonde deveria ser o espaço aberto para a penetração da força crística,
portanto, da ideação que flui pelo polo monádico, nós nos encontramos efetivamente fechados, com as portas fechadas. Então aqui está a primeira grande autoobservação que o ser humano tem que fazer. Porque se há algo que impulsiona ele a pesquisar, se há alguma coisa que o impulsiona adiante, esse impulso, essa energia, vem do centro exatamente do ser, tá? Da pré-memória do ser, né? Da energia que flui pelo santuário do coração. Então a primeira coisa que um buscador da verdade precisa fazer é ligar-se efetivamente com este núcleo. É estabelecer com este núcleo uma condição de entrega, tá? Cada um de nós vai saber exatamente como fazer essa ligação. A ligação de todo o seu ser à vontade que se expressa no núcleo monádico, ao amor que se expressa no núcleo monádico. Então, é trabalhar o santuário do coração. É trabalhar para que flua pelo santuário do coração esse conjunto de ideação. A partir daí, amigos, a partir dessa ligação, nós podemos começar a perceber de uma forma diferente todo o conjunto de automatismos que nós temos em volta de nós. Nós conseguimos enxergar um discernimento surge em nosso ser. Esse processo é descrito no Evangelho como, inicialmente, o nascimento de Jesus no centro do coração, tá? E o surgimento de um João, de um precursor, no santuário da cabeça. Então é possível, a partir do afluxo de força-luz que surge no centro do coração, inundar algo do santuário da cabeça para que o ser humano perceba um pouco da realidade das coisas que estão circulando em volta dele. Então o ser humano já tem aí um passo importante para começar a ver-se a si próprio, a ver as suas criações, a enxergar exatamente como esse medo está surgindo, a falta de fundamento que ele tem e assim por diante, tá? Então, amigos, nesse caso, nós temos aí um passo importante, o discernimento que surge, tá? Pois bem, a partir desse discernimento é possível fazer obter uma compreensão, tá? Uma coisa surge pelo coração, o santuário da cabeça tem uma compreensão disso, e essa compreensão vai ser importantíssima para quê? Para que aquele ciclo fechado de automatismo seja revisto pela pessoa. Que ele tenha a possibilidade de enxergar esse ciclo e ver as bases pelas quais ele foi gerado e foi criado. Então, através da compreensão, e a compreensão é um elemento que aglutina o conhecimento e o coração, através da compreensão, pode-se estabelecer uma nova consolidação daquela experiência, daquela imagem que veio até nós pelos nossos automatismos. Então, paulatinamente, estas imagens, estes medos, estes preconceitos, estas experiências, essa forma de reagir sempre do mesmo modo, que isso agora está sendo revisto pela nossa atividade de discernimento e pela ligação, podemos então paulatinamente mudar esse destino, mudar esse karma, mudar o conjunto de automatismos que se formam em volta de nós pela nossa própria atividade criadora. Bom, essa nossa primeira parte, amigos, fizemos como uma introdução para que nós possamos conversar um pouco com vocês agora sobre estas questões e estamos abertos a todos vocês para aqueles que quiserem perguntar alguma coisa. Estejam à vontade. Pedro, a Lila Andréia, ela pergunta se o tempo é uma ilusão 3D
como encaixa a reencarnação? Como se encaixa a reencarnação? Como se encaixa a reencarnação? Se o tempo é uma ilusão 3D. O tempo, Lila, né? Lila Andréia. O tempo é efetivamente algo inerente à vida na matéria. A nossa vida na matéria, ela é regulada por um ciclo de tempo. Então, digamos assim, a nossa corporeidade está sujeita a um conjunto cíclico de tempo na qual se estabelece um embrião, um crescimento, uma consolidação, um decrescimento e uma desagregação. Este ciclo de tempo que pertence ao universo da matéria é a maneira pela qual estes 7 raios trabalha na matéria, tá? Ou seja, fazendo a matéria se movimentar para que essa matéria possa estar se aproximando da ideação que está no próprio microcosmo e veiculada pelos 7 raios. Então, a maneira pelo qual a matéria é submetida ao movimento é através do ciclo do tempo. Então, o ciclo do tempo é inerente à vida na matéria. A tua pergunta fala de uma ilusão de tempo para uma consciência que vive uma quinta dimensão, tá? Sem dúvida nenhuma, esse fator tempo já não será mais o elemento preponderante. Porque apesar dele existir e continuar sendo o ciclo de desagregação da matéria, a consciência do ser já estará plenamente no eterno, no presente eterno. Não sei se consegui te responder. O Adriano Andrade pergunta: o que a escola indica para que possamos nos manter conectados ao campo da escola no cotidiano? Olha, Adriano Andrade, é importante essa tua pergunta, e manter-se ligado ao campo da escola seria muito interessante que estivesse efetivamente dentro do campo da escola, né? Que fosse um aluno da escola espiritual, né? Mas é claro que o que é uma escola espiritual? O que é um campo de uma escola espiritual? É a manifestação de um conjunto de estados de consciência, de seres buscadores da verdade, na qual cada um, a seu modo, conseguiu conectar-se com este núcleo monádico. Portanto, conseguiu conectar-se com a consciência universal. Parcialmente, em alguns momentos, ou plenamente, depende da condição de cada um. Mas o conjunto de alunos que tem esse propósito de vida, tá, estabelece uma forte atividade eletromagnética em seu próprio ser e ao mesmo tempo ao seu redor. Então, um conjunto de pessoas que buscam nesse sentido formam um campo que nós chamamos de um campo de uma terceira natureza, porque é uma natureza intermediária, né, entre aquilo que é manifestado na matéria de forma condicionada por aquilo que se estabelece na consciência universal. Então, há entre estes dois extremos um campo de interação, um campo que nós chamamos de terceira natureza. Esse é um campo de uma escola espiritual, que opera também da mesma forma que opera um campo eletromagnético em volta de nós. Então, manter-se conectado a um campo de uma escola espiritual é estar conectado efetivamente com o núcleo monádico, em seu próprio ser. Então, se você prezar, se você trabalhar fortemente para que se mantenha você mesmo conectado com esse centro, você certamente estará conectado com o campo de uma escola ou de todas as escolas espirituais gnósticas, fidedignas, que se encontram espalhadas pelo mundo. Espero ter respondido, amigo. Pedro, a próxima pergunta é da Ângela Vilar. Ela pergunta: o karma de nossos antepassados interfere no nosso? O karma pode ser neutro? Ângela Vilar,
É boa pergunta, viu, Ângela? O karma de nossos antepassados, ele interfere em nós, com certeza, viu, Ângela? É importante que nós entendamos como é que foi essa herança kármica adquirida. Então, pela nossa introdução, talvez tenha ficado claro que há duas atividades que se estabelecem como karma. Aquilo que surge de vidas anteriores em nosso próprio sistema microcósmico, portanto, flui para dentro da personalidade quando o seu corpo astral começa a se estabelecer. Essa é uma forma, o karma gravado no microcosmo, que pertence certamente a esse microcosmo, portanto, ao nosso microcosmo. E existe também o que nós chamamos de herança sanguínea, tá? Que é aquela herança que flui através do sangue dos pais e dos antepassados. Então, o que está fluindo pelo sangue, de pai para filho, de avós para os pais e assim por diante, isso também chega para nós como uma forte herança, desde o momento em que somos gerados no útero materno. Então, sem dúvida nenhuma, esse karma flui também por esse meio, né? Por esse veículo que é o sangue, tá bom? E você perguntou também se é possível neutralizar esse karma, né? Olha, da mesma forma com que nós estabelecemos aqui, tá? Só existe uma maneira de você escapar do karma, seja ele um karma sanguíneo, seja ele um karma de vidas anteriores no microcosmo. Só existe uma maneira. E a maneira é ultrapassar o próprio karma. E como se ultrapassa o próprio karma? Estabelecendo claramente uma nova corrente de energia, de ideação dentro do próprio ser. Corrente essa que flui inicialmente pelo santuário do coração, prepara o santuário da cabeça, para que comece a fluir para o santuário da cabeça diretamente do espírito, através da nossa pineal. Então, o mecanismo é romper com o ciclo fechado do karma em nós, através de uma energia de ideação mais elevada. Espero ter respondido. Próxima pergunta é do Evandro Amaral. Ele pergunta se o mental abstrato é alimentado de que forma? Evandro, boa pergunta, tá? O que é o mental abstrato, né? O ser humano, como o processo do desenvolvimento do ser humano até o presente, tá? É um processo na qual ele formou os seus 4 corpos. Isso foram longos períodos, tá, de formação dos 4 corpos. Inicialmente corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental. O mental recebeu uma substância poderosíssima que se derramou na atmosfera em determinado momento do crescimento desse ser humano, tá, que é o chamado éter refletor no mundo, e que estabeleceu as condições e a veiculação do nosso corpo mental concreto. E observe, o mental concreto, ele só tem a função clara de concretizar a imagem recebida. Então, a imagem recebida é encapsulada pelo mental concreto, é modelada pelo mental concreto, ou seja, é modelada pelo éter refletor. E, logicamente, aí está a nossa dificuldade. Falta a nós o mental abstrato, que é o mental puro de ideação, tá? Que precisa ser veiculado para nós, precisa se formar este corpo, que é conseguido através de uma substância chamada o éter de fogo, que é o elemento, o 5º elemento que vem se estabelecendo na construção deste corpo. Só que esse elemento, que está presente na atmosfera, que é uma substância poderosíssima, o 5º éter, o éter de fogo, ele deve formar esse corpo mental abstrato, mas ele necessita de que o corpo mental concreto esteja minimamente ordenado, em condições de recebê-lo, tá? Em condições de ordenação psíquica, ordenação, pureza de santuário da cabeça. Então,
O forte trabalho que nós estamos buscando aqui de reorientação dos 3 santuários, de pureza dos 4 corpos, tem a ver com a liberação do santuário da cabeça para que esse mental concreto, o mental abstrato se estabeleça e forme em nós esse corpo-alma, que é o nosso mental abstrato. Que se estabeleça esse corpo-alma. Você diz, da onde vem então esse corpo? Vem do universo, vem veiculado pelos 7 raios. Porém, se estabelece em nosso santuário da cabeça quando ele estiver minimamente ordenado. Algo dele surge no coração, pelo núcleo monádico, o que vai dar chance de você começar a estabelecer esse crescimento. Espero ter respondido, viu, Evandro? Pedro Ana Cristina pergunta: a dualidade atrapalha a resolução do karma? Ana Cristina, se a dualidade atrapalha a resolução do karma, então olha só, o que nós podemos entender por dualidade aqui? O conceito de bem e mal, o conceito do mundo dos opostos, tá? A atividade primordialmente chamada de o ciclo da natureza. Olha que interessante. O que se estabelece inicialmente como o ciclo da natureza, tá, que faz com que os corpos do ser humano tenham o crescimento, tenham o surgimento, o crescimento, tá, a sua maturidade, o seu decrescimento e a sua desagregação, é uma atividade de opostos. É uma atividade do mundo de opostos. Portanto, é uma atividade cíclica da natureza, aonde nós vemos claramente 2 conjuntos de raios operando, 2 polarizações operando. O conjunto infravermelho e o conjunto ultravioleta. Estes 2 conjuntos de raios operam essa atividade, tá? Atividade do nascimento, crescimento e maturidade e decrescimento. Então, estamos todos nós sujeitos à lei da dualidade. O que acontece com o ser humano é que o ser humano começou a criar em cima da lei da dualidade. Como ele começou a criar? Com o uso do seu pensamento e do seu sentimento, e observem que isso não acontece com uma planta, tá? A planta, quando chega no momento do decrescimento e da desagregação, não há nenhuma resistência, mas o ser humano tem resistência. Ele tem resistência para não se desintegrar. Ele tem resistência para se manter. São os seus apegos, tá? É a sua autoconservação. Então o ser humano começou a criar em cima destas 2 correntes de força, tá? E se estabelece toda a dualidade que nós conhecemos, começa aí, começa nestes apegos, começa no agarrar-se a, por exemplo, a atividade do infravermelho é uma atividade de consolidação, de crescimento e consolidação. E aí vem, na sequência, a atividade do ultravioleta para fazer com que a matéria se movimente. Aí nós não deixamos que isso aconteça. Nós não queremos que isso aconteça, pelo menos com a cabeça e com o coração. Nós queremos ficar jovens eternamente, queremos ficar, viver eternamente, ou seja, nós não queremos nos sujeitar à movimentação dos opostos. Então, nesse sentido, realmente, a dualidade aí vai atrapalhar esse desenvolvimento. Por quê? Porque nós nos apegamos a um dos polos dessa dualidade. Não sei se ficou claro para você, tá? O caminho espiritual é você sair do passado, do futuro, estabelecer uma atividade no presente absoluto. Em um processo na qual você reconhece que a tua consciência é a base e a essência de tudo. Então, não importa o que ficou para trás, o que vem pela frente, isso tudo precisa entrar numa neutralidade para você. E nesse processo da neutralidade, você eleva a consciência, a sua consciência para o centro do coração, e nesse elevar-se, você efetivamente estabelece a neutralidade dos opostos em você próprio.
Espero ter respondido minimamente. É um assunto muito complexo para a gente responder tão rapidamente, tá, Ana? Agora, Filomena Maria pergunta: acessar o coração seria identificar os sentimentos que nos levam à repetição do padrão do karma? Filomena, não, exatamente não é isso, tá? O acessar ao coração, é interessante a gente começar a distinguir claramente quais são os impulsos que surgem dentro do coração. Como nós dissemos aqui, o coração virou um campo de batalha, tá? Virou um campo onde estão presentes toda a atividade emocional do ser humano em volta do coração. Se a gente pudesse enxergar, Filomena, talvez a gente nem enxergasse o coração. Se a gente pudesse ver, tá, efetivamente as camadas sutis que se envolvem, os campos energéticos que estão em volta do coração, as nuvens de emoção, de imagens, pensamentos que circulam em volta do coração, talvez a gente nem conseguisse chegar no coração. É porque a nossa visão não chega a tanto, ela não percebe acima de uma certa faixa de frequência. Então, o que está ali como passado, como remorso, como dor, como ciúme, enfim, todas estas coisas, tá? Eles, na verdade, não pertencem ao coração. Na verdade, não pertencem ao núcleo monádico. São radiações que estão em volta do coração e você pode perceber que há certas emoções que chegam a comprimir o coração. Certos medos, você sente uma dor no coração, certas ansiedades, enfim. É um conjunto de imagens tão poderosa, energeticamente falando, que contrai o coração. Então, o identificar estas imagens faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E é necessário identificar também, no centro do coração, o impulso que faz você pesquisar. O impulso que faz você avançar espiritualmente. Que, na verdade, este impulso é uma pré-memória. É algo que aconteceu e que acontece no centro monádico do microcosmo antes da formação da memória. Por isso que é chamado de pré-memória. Então, no meio dessa batalha toda, tem esse anseio, essa busca, essa luz, esse anelo por uma realização superior que surge lá de dentro. Essa identificação é que é importante para você. E é importante você identificar também as outras coisas todas para que você possa operar sobre elas, como nós dissemos. Espero ter respondido, Filomena. O Tiago Silva pergunta: o que podemos fazer para despertar meu eu interior? Tiago Silva, esse meu eu interior é o nosso eu real, né? Portanto, é o homem original. É, na realidade, o polo monádico original presente no centro do microcosmo. E a nossa alma é o espelho, é aonde começam a se formar na matéria todas as condições necessárias para que esse polo monádico se espelhe. Então, a nossa alma, que é tríplice, tá? Deve ser o espelho puro para refletir esse polo monádico. Então, o que faço para despertar, tá, esse eu interior? O que faço é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. É trabalhar para desobstruir essa fortaleza, esse espelhamento do homem original em nós. Tá? É trabalhar para que essa nossa alma, portanto, essa nossa água, porque essa alma é uma água, tá? É uma substância reflexiva, tá? Possa se tornar pura o suficiente para refletir, tá, a imagem do homem original. E aí se estabelece, você já deve ter ouvido falar
naquela a busca pela minha alma gêmea, né? A alma gêmea é exatamente isso, é encontrar o polo oposto da tua alma no centro do coração, tá? É ligar-se a ele, é alinhar-se a ele, estabelecer uma unidade com ele. Esse é a identificação. Obrigado, amigo. A Emília Padrão pergunta. Desculpa, a Lícia Tronca pergunta. Perdemos o contato com a ideação com nossos automatismos? Reconhecer os automatismos bastaria para restabelecer nosso núcleo monádico? Lícia, boa pergunta. Perdemos o contato, sim, através do automatismo. Foi exatamente o automatismo, portanto, as imagens criadas por este homem que somos, com o seu mental concreto, com o seu emocional, com o seu corpo astral, com o seu corpo de desejos, que estabeleceu, digamos assim, um conjunto de radiações, nuvens energéticas em volta de nós, que cobriram totalmente, tá, os 3 santuários humanos, preencheram os 3 santuários humanos com essa atividade caótica que é a nossa atividade pensante. Então, o nosso coração está totalmente preenchido, o nosso santuário da cabeça também, nas cavidades cerebrais, tá? E o nosso santuário da vida também. Então, diante desse conjunto de substâncias, de radiações que estão preenchendo os santuários, o ser humano reage sempre do mesmo jeito. E estes são os seus automatismos, seus conceitos, preconceitos e assim por diante. Então, amiga, para que se estabeleça a restauração disso, é necessário que se compreenda esse mecanismo, que se estabeleça com clareza, tá, como é formado essa atividade pensante. Não tem nada mais essencial para o ser humano do que reconhecer como é que ele cria. A gente cria e não sabe como cria. Não há nada mais importante para o ser humano do que reconhecer isso. Então, a partir desse instante, você começa efetivamente a estabelecer o seu caminho de retorno, como nós dizemos. Que é o caminho de retorno nada mais é do que a desobstrução de seus 3 santuários e o equilíbrio desses 3 santuários no alinhamento da mônada do microcosmo. Espero ter respondido, Lícia. A Emília Pedrão pergunta. O karma não é individual? Será justo nos responsabilizarmos pelo karma do outro, já que o livre-arbítrio é também individual? Um não está ligado com o outro, ou seja, o karma individual e o livre-arbítrio? Como é o nome dele mesmo? Emília. Karma individual e o karma do outro. Nós não temos apenas o karma individual, nós temos também o karma coletivo. Existe o karma individual, existe o karma da família, existe o karma do país. Tudo é um conjunto kármico. Por quê? Por que é assim? Porque desse homem que somos, desse ser humano que somos, com a sua atividade criadora, a nossa atividade pensante, ela não fica exclusivamente dentro do nosso campo aural. A nossa atividade pensante, ela se projeta para fora do campo aural também. Portanto, vai se formando no campo aural do planeta, chamado de esfera refletora, todo um conjunto de imagens, de pensamentos e de sentimentos veiculados pelo ser humano. E estas imagens, elas vão se configurando de acordo com as experiências de um povo, de uma raça e de um núcleo familiar. Então, certamente, nós temos sim uma responsabilidade pelo nosso karma, mas temos também pelo karma da nossa família e do nosso povo. Então, o vencer o karma é vencer a si mesmo. Vencendo a si mesmo, você começa a impactar no karma
da humanidade, o karma da família, depois o karma da humanidade, e assim vai se estabelecendo. Cada um de nós que vence a sua própria realidade kármica se estabelece como um forte auxílio, tá, para todos os outros seres humanos que vivem ao nosso redor. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade, sim, com certeza, e esses karmas estão interligados, viu? Quando flui corrente sanguínea, vem o karma da família também nessa corrente sanguínea. Tá bom? A Emiline de Paula pergunta: como purificar esses corpos para receber esse elemento éter de fogo? Emiline, né? Emiliane, como purificar estes corpos? Bom, nós já sabemos uma coisa muito importante nesse nosso encontro, que é necessário que flua do polo monádico, do centro do coração, uma luz, uma água boa, uma luz pura, uma ideação pura, uma energia capaz de subir ao santuário da cabeça e nos dar discernimento, inicialmente. Então tudo começa com essa ligação e a partir daí esse discernimento. Essa ligação no início, ela é uma ligação que é o cumprimento de uma lei, que é a grande nostalgia que nós sentimos no centro do coração. O anelo do coração nos faz impulsionar, nos impulsiona para avançarmos em direção ao conhecimento, em direção ao caminho espiritual. Então, surge por aí. Esse surgir é o prenúncio dessa vida que começa a surgir no coração. Portanto, desse Jesus que começa a surgir ali, que nada mais é do que a irradiação desse polo monádico no santuário do coração. E aí o santuário da cabeça começa a compreender algo disso. Começa a reconhecer, é a figura que nós dissemos de João Batista, aquele que começa a trabalhar no sentido de não mais, pelo discernimento adquirido, não mais alimentar os seus automatismos, não mais deixar com que o hábito tome conta, refletir muito profundamente sobre seus próprios sistemas, estabelecer uma pureza da atividade do pensamento, até onde a personalidade consegue fazer isso. Estabelecer uma pureza da atividade emocional, até onde a nossa personalidade consegue fazer isso. Então, com estes trabalhos que começam, porque é um processo muito longo, né? Um processo em que você vai ter que avançar muito no sentido de purificar todo o seu corpo, todos os seus santuários e tudo mais, dessa atividade que está impregnada nele. Então passa pelo sangue, passa pelos fluidos hormonais, pelos fluidos nervosos, passa por tudo isso uma atividade de restauração, que começa por esse núcleo monádico. Espero ter respondido, tá? Pedro, para finalizar, a pergunta da Andréia Ferreira. A prática do desapego auxilia positivamente na resolução do karma? Andréia, sem dúvida nenhuma. Nós poderíamos traduzir toda essa situação que nós citamos aqui como a prática do apego. O apego nada mais é do que esse conjunto de automatismos, né? Porque é a atividade primária que se estabeleceu no pensamento humano e no sentimento. A atividade egocêntrica do ser humano. Então, a orientação egocêntrica é que deixou com que estas imagens todas que foram criadas em volta de nós tornaram-se o nosso próprio apego. Então, o apego realmente é esse conjunto todo, pode ser resumido com essa palavra, apego. Então, a prática do desapego, e aí nós temos que entender bem, tá? Que não se trata de um outro condicionamento da mente, né?
é importante que nós saibamos se estamos apegados ou não e que tenhamos possibilidade de reagir a isso. Mas é mais importante ainda, que esse entendimento, que essa clareza surja a partir do coração. Surja como uma veiculação da força-luz que brota no centro do coração. Porque é aí que nós vamos ter condição de interpretar com realidade, tá, esse nosso apego, esse nosso automatismo. Sem isso, nós podemos criar uma cultura, ou seja, um pensamento de desapego. E com esse pensamento de desapego, fazer o mesmo circuito, tá, do automatismo que se estabelece em nós. Então, é romper com esse circuito, portanto, com a força de criação do pensamento concreto com base na memória do passado. É romper com isso. Estabelecer uma ideia nova a partir daí, a partir do centro do coração. Espero ter respondido, Andréia. Amigos, dessa forma, essa foi a última pergunta, né? Nós encerramos. Estamos extremamente agradecidos da presença de todos vocês. Esperamos que todos possam nos encontrar novamente, possamos nos encontrar novamente daqui a uma semana, quando então um outro palestrante, um outro tema será trabalhado conosco, tá bom? Então, uma boa noite a todos, tá? E uma boa semana.